Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast da oncologia. É muito bom ter você conosco nas principais plataformas digitais. Hoje, mais uma vivência, mais uma experiência incrível nós vamos dividir com vocês. Eu recebo aqui a doutora Abna Vieira. Incrível, um orgulho, uma honra ter uma profissional, uma oncologista desse calibre. Doutora Abna, muito obrigado pela presença. Nós estamos assim orgulhosos de ter uma profissional ligada à oncologia que tem essa especialidade na questão da diversidade, da questão racial. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rômulo, agradeço a OnConecta pelo convite. Eu costumo falar que eu sempre vou falar disso até que não seja mais necessário. Então, a gente ainda está no momento que é muito díspare, né, o acesso à oncologia, aos tratamentos, e eu fico feliz de poder ser voz nesse assunto. É uma honra. E para quem está assistindo ou ouvindo, nós vamos falar um pouquinho desse currículo maravilhoso. Eu vou até ler aqui na minha colinha para não esquecer de absolutamente nada. Se eu esquecer, você fala aqui para mim. Formada na Universidade Federal de Juiz de Fora. Oncologista clínica com ênfase em diversidade racial, combate à disparidade racial na assistência do câncer. Acho incrível isso. Atuou por 3 anos como assistente do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês? Isso. Incrível. Você também atualmente está no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, Isso. no Grupo Oncoclínicas. Exato. Tô certo? Tá certinho. Você é membro do Grupo de Pesquisa de Saúde da População Negra da FMUSP e da Race ID, é isso? Ou é a mesma coisa? Na verdade, o Grupo de Pesquisa em Saúde da População Negra é o Race ID. E a gente atua na Faculdade de Medicina da USP e é o meu xodó, assim. E a gente tem produzido alguns dados nacionais, porque infelizmente, Rômulo, como a gente vai ver ao longo dessa conversa, a maioria das minhas referências em disparidade são pesquisas de fora, né? Então, a gente tem pesquisas dos Estados Unidos, a gente tem pesquisas da União Europeia, mas a gente tem poucas pesquisas nacionais. E o Race ID, ele existe justamente para a gente ter os nossos dados. Que incrível, né? E também eu componho o grupo de mulheres que apoiam mulheres na oncologia, que é o UMAS, que é formado por médicas com várias especialidades, oncologista, cirurgiã, mastologista, endócrino, entre outras, e que a nossa intenção é levar informação de qualidade nas redes sociais. Você também é membro fundadora do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. É isso, tem mais isso que eu estava esquecendo, que também é um orgulho. Pela primeira vez, a gente tem um comitê de diversidade dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e eu tive a honra de poder fundar esse comitê junto com uma outra colega, a doutora Ana Amélia Viana, que é uma oncologista de Salvador, e a gente, junto da sociedade, trabalhando junto da sociedade, tenta trazer esses dados e essa realidade de disparidade para os nossos colegas, discutir um pouco sobre isso. E, inclusive, o tema do Congresso da Sociedade Brasileira desse ano, que vai ser a Semana de Oncologia, que vai reunir a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Radioterapia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, no Rio de Janeiro, em novembro, é acesso e equidade. Da qual você fez parte no ano passado também. Exatamente. Então, a gente está muito feliz de poder levar esse tema para essas sociedades e introduzir esse debate. Você sabe que o OnConecta é um podcast direcionado para essa comunidade, para esses profissionais da área médica, toda a parte de saúde. Claro que também tem outros profissionais que estão interessados nos temas. Cada tema muito relevante ligado à questão da oncologia. E quando a gente fala da oncologia no aspecto racial, eu acho que assim, é um presente para todo mundo que está assistindo ou ouvindo o nosso OnConecta podcast. Eu chamo isso de Oncopapo. Mas eu quero saber de você primeiro como começou tudo isso. Quem é essa garota que se transformou numa médica oncológica e entrou dentro desse mecanismo ligados à questão da diversidade, da disparidade racial? Eu sempre questionei muito, Rômulo, o papel que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, enquanto médica formada na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois passei pelo SUS,
na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois a oncologia na Faculdade de Medicina do ABC, e eu sempre me questionei o que eu poderia fazer a mais pelos meus pacientes e como eu poderia dar voz para esses pacientes, né? Principalmente o meu viés é racial, obviamente, e isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, né? O slide de conflito de interesse que a gente tem que colocar em todas as apresentações, e eu tenho um conflito de interesse. Eu sou uma mulher negra no Brasil, e sendo uma mulher negra no Brasil, eu quero ter um tratamento que os pacientes negros não têm hoje. Né? Então, eu tenho um claro conflito de interesse, que é melhorar a assistência para esses pacientes. Logo, essa assistência vai ser melhor para mim, vai ser melhor para os meus irmãos, para os filhos que um dia eu vou ter, para minha família, enfim. Então, esse é meu conflito de interesse, né? E na oncologia, na residência, a gente via muito isso, de tratamento diferenciado, né? Sabe que teve uma pesquisa da Oxfam que perguntou para os brasileiros, você acha que a cor da pessoa influencia na hora que ela é contratada pelo RH? Qual que você acha que foi a resposta? Sim, mais de 80% falou que sim. Você acha que a cor da pessoa influencia na hora que ela é abordada pela polícia? A resposta, mais uma vez, foi sim. Você acha que a cor da pessoa influencia na hora que ela é julgada pelo juiz? E aí, a mesma coisa, mais de 80% falou que sim. E aí, o que eu, enquanto médico, sou diferente do juiz, do policial, do profissional de RH? Então, é muito fácil eu reconhecer que eu estou num país racista, que a cor da pessoa influencia em todos esses aspectos, e enquanto profissional de saúde, eu achar que eu não trato diferente o paciente por causa da cor dele. E depois também existe, dentro da própria comunidade médica, uma falta de conhecimento gritante sobre a questão racial. Exato, e isso é o letramento racial, né? E essa questão de não reconhecer que a gente trata diferente esses pacientes, a gente tem estudos que mostram que isso leva a um pior desfecho para esses pacientes. Isso a gente chama de viés racial, viés implícito racial. Então, tem vários estudos que conseguiram medir esse viés implícito. E quando esse viés racial implícito, ele é maior na comunidade que assiste esse paciente, o paciente tem um pior desfecho. Isso faz total diferença. Eu falo de oncologia, mas eu poderia estar falando de qualquer outra área de assistência, né? Os primeiros estudos desse viés implícito foram feitos na cardiologia, né? Então, assim, a oncologia está bem aquém da cardiologia, que foi com pacientes negros que chegavam no pronto atendimento com infarto e que tinham indicação de usar uma medicação para abrir a artéria, eles conseguiram medir o viés racial daquela equipe. Quando o viés racial era alto, os pacientes negros eram menos trombolizados, recebiam menos essa medicação. E eles não tinham nenhuma outra contraindicação. Então, assim, o viés, ele existe e a gente precisa reconhecer que ele existe para combater e para tratar melhor os nossos pacientes. Eu concordo plenamente com você. Eu acho importante ter uma representatividade grande da sua parte, como médico oncologista nessa situação. E hoje eu vou pegar um gancho sobre essa questão do diagnóstico, do tratamento em relação ao câncer. Você sabe que as pessoas sofrem alguma diferença no acesso que está relacionado ao grupo de etnias ou raças relacionado à questão oncológica? Sim, então, e aí, quando a gente entra nesse mérito do viés implícito, que a gente olha para assistência, né? Isso já é quando o paciente chegou para ser atendido, ele já está no profissional de saúde. Mas se a gente olha para a população negra como um todo, ela demora, ela tem um acesso menor, acesso mais dificultoso ao serviço de saúde. Então, não é só o viés racial, né? A gente fala muito do viés implícito, que é o que eu posso melhorar enquanto pessoa, mas tem o próprio acesso. Então, a gente sabe, câncer é uma doença uma doença degenerativa, né? E como qualquer doença degenerativa, ela vai aumentando a sua incidência e o seu risco com o envelhecimento. E isso é o acúmulo de fatores de risco. E a gente sabe que a gente tem como prevenir o câncer. Cerca de 40% de todos os cânceres do mundo poderiam ser prevenidos com mudanças de estilo de vida. Claro.
Claro. E que seria dieta adequada, atividade física, não beber álcool, não fumar, né? E controle dos fatores de risco, vacinação, né? HPV, hepatite B, entre outras coisas. Mas a população negra não tem acesso, né? Então, se eu não tenho uma dieta adequada, se eu não consigo fazer atividade física, se eu fico 4 horas no transporte público, se eu como fast food, alimentos rápidos, multiprocessados, ou se eu estou mais exposto a álcool, drogas, não tenho uma vacinação, esse paciente vai ter mais câncer. Claro. E é essa a população, é a população negra. Independente da relação negra. socioeconômica, às vezes o câncer, né, ele não escolhe, mas a gente sabe que a população negra tem um impacto muito maior. Exato, Existe uma exato. prevalência do câncer na população negra? Sim, existe. Na verdade, a gente tem alguns tipos de cânceres que são mais incidentes na população negra, né? Então, o mieloma múltiplo, a gente sabe, os cânceres que estão ligados a esses fatores de risco, né? Como tabagismo, etilismo, esôfago, gástrico, e temos alguns cânceres alguns subtipos de cânceres que são mais incidentes na população negra também. Então, se a gente fala em câncer de mama, por exemplo, tem um subtipo que é mais agressivo, que é o câncer triplo negativo, e que ele é mais incidente na mulher negra. E até isso é importante o profissional saber, porque eu posso mudar até a sociedade americana que publica as diretrizes de rastreio, de mamografia, ultrassom, tem se questionado se, por causa desse câncer, se eu não devia reduzir a idade para a mulher negra começar a fazer o screening, né? Diferente das mulheres brancas, por causa desse câncer que é mais agressivo, né? Então, sabendo essas diferenças raciais, essa incidência, eu consigo prevenir, eu consigo tratar diferente os pacientes, né? Que é o princípio da equidade, né? E a comunidade médica, mesmo nesse contexto, consegue discernir isso e aceitar isso tranquilamente quando ela identifica o rastreio de um câncer numa comunidade negra em relação ao branco? Eles conseguem lidar com isso tranquilamente? Sim, assim, com dados, contra dados, não argumentos, né? Então, até por isso que as pesquisas são tão importantes. E oncologista adora pesquisa, enfim, eles sabem que o triplo negativo, que é um câncer mais agressivo, acomete mais a população negra. E até por isso a gente precisa estudar mais essas mulheres. Muito tem se questionado se não tem alguma alteração molecular, biológica, não só no triplo negativo, nos outros tumores luminais, que são hormônios positivos. Mas enquanto não tiver estudos, vai ser só questionamento, né? E você há mais de 10 anos está tentando direcionar e dar luz para esse movimento, né? Para essa situação. Não, calma, Romulo, não sou tão velha assim. Eu tenho 11 anos de formado, é um longo caminho para se tornar oncologista, né? Então, são 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência, 2 de clínica médica e 3 de oncologia. E aí, desde a oncologia que eu tenho mais direcionado para essa área de disparidade. E, felizmente, a gente está numa época de mais visibilidade, né? Então, essa época de mais visibilidade foi por um movimento, um resultado muito ruim, né, que foi da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e a partir do movimento Black Lives Matter, os maiores periódicos de medicina do mundo, o New England Journal of Medicine, o Lancet e o JAMA, eles começaram a lançar editoriais de vidas negras importam também na medicina, né? Claro. E aí trazer essa discussão das ruas, da sociologia, das humanas, que já estava mais avançada, para a medicina. E aí, a partir disso, a gente tem tido uma maior abertura na oncologia para falar disso, até nos congressos. Atualmente, a gente tem salas específicas para falar sobre disparidade racial, com esse intuito de se discutir se a biologia é diferente, o acesso é diferente, se as drogas funcionam diferente, né? Foi incrível toda a sua experiência, toda a sua vivência. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, ouvindo o nosso OnConecta, estão muito felizes com o seu conhecimento sobre o câncer, sobre a oncologia, nesse segmento racial. Eu queria falar um pouquinho sobre as diferenças de tratamento. Eu também quero falar sobre as propostas de melhora. Posso contar com você no próximo episódio? Claro, a gente ainda tem muito o que falar. Eu fico muito feliz.
Esse foi o OnConecta Podcast, podcast da área da oncologia. Muito obrigado pela presença, por ouvir e por assistir, e até o próximo episódio. Acesse a gente nas principais plataformas digitais.